No vídeo de ontem, a gente viu que a alma é julgada toda noite quando nós dormimos. Hoje nós vamos falar de um julgamento que ocorre quando a gente morre, no último momento da nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Hayei Sarah. Vamos focar nos parágrafos 10, 11, 12 e 13 do Zohar. O Zohar explica que além do julgamento que a gente passa toda noite, que a gente falou no vídeo anterior, a gente tem um julgamento na hora da nossa morte. E nesse julgamento existem duas opções. Isso é, na verdade, quem explica é o Rabbi Ashlag, também conhecido como Bala Sulam, comentarista do Zohar. Né? Ele diz que existem dois tipos de julgamento. Ou a gente é julgado pela coluna da esquerda, ou a gente é julgado pela coluna do meio. Então, durante a noite, que a gente viu ontem, a gente é julgado pela coluna da direita. Né? Deus olha para nós com bondade, olhando as bondades que nós vamos fazer, e aí decide devolver nossa alma. Depois da morte não tem essa opção, ou esquerda ou centro. Quando que a gente é julgado pela esquerda? Se a gente for um perverso. O perverso ele se conecta com a esquerda através dos seus atos, né? Então ele vai ser julgado pela esquerda. Se você for um justo, a pessoa que faz coisas boas, ela conecta a direita e a esquerda e com isso ela harmoniza a árvore da vida, né? Ela constrói a coluna do meio, o receptáculo da coluna do meio, a gente fala, e aí então ela vai ser julgada pela coluna do meio. Bom, alguns detalhes sobre esse julgamento. Quem é que faz esse julgamento? Um anjo chamado Dumá. Né? A Kabbalah ensina que é esse anjo que faz esse julgamento. Em que consiste o julgamento? Se você é julgado pelo Dumá pela linha da esquerda, pela coluna da esquerda, fica decidido que você não vai poder voltar ao mundo na época da ressurreição dos mortos. Né? O seu corpo é totalmente eliminado e você não pode voltar. Se você é julgado por Dumá pela coluna do meio, aí sim, o seu corpo vai passar o processo de decomposição normal, como qualquer corpo, inclusive do perverso, só que a decomposição que você passa vai te permitir depois ressurgir. Tá? Qual é a diferença nesse caso? O Dumá passa o seu nome, o nome da pessoa que faleceu, para o anjo Metat. Né? O nome inteiro a gente não costuma dizer, é Metat e depois Ron, que é um dos maiores anjos que tem. Ele passa o nome para o Metat e o Metat no futuro é que vai fazer essa ressurreição. Então, final da história, né, resumo da história é, todo mundo passa pelo processo de decomposição, né, é um processo doloroso, a Kabbalah ensina para a alma, é um processo difícil, a morte não é lá muito fácil, tem para gente que é mais fácil, gente que é mais difícil, né, mas não é um processo fácil. Os perversos, além desse processo, perdem o direito a voltar, o que é um motivo de dor a mais. Né? As pessoas que seguiram um caminho bom de espiritualidade, tentaram se evoluir, que a gente chama de tzadik, essas pelo menos ainda têm um consolo, né? Passaram pelo processo difícil, mas tem um consolo. Olha, agora seu nome foi dado para Metat e no futuro você eventualmente pode ressurgir, na época que o Messias chegar, na ressurreição dos mortos. Um bom dia a todos.